Olá, meus amores! Hoje vamos fazer uma tiragem cujo tema é: esse relacionamento tem volta? Vamos usar o jogo do tarô para saber se esse relacionamento tem retorno. Eu já embaralhei as cartas aqui. Então vamos montar o jogo. Bom, primeiro a gente pode ver que claramente que aconteceu uma transformação, né? Aconteceu uma finalização desse relacionamento, com um pouco de mágoa. Existe aqui um pouco de ressentimento, um pouco de tristeza, um pouco não, muita tristeza, um luto, né? A carta da morte vem falar sobre isso, vem falar de luto, vem falar de falta de perdão, vem falar de afastamento afetivo e desilusão, tá? É uma carta bem fria, bem realista, que mostra que esse parceiro ou esse companheiro, ele passou a ver o relacionamento ou o parceiro como ele realmente era. É uma carta que fala de fim de ilusão, não se enganar mais. E isso é reforçado pelo Ás de Espadas. O Ás de Espadas, ele vem falar de fim de ilusão, vem falar de racionalidade, vem mostrar para as pessoas, para o consulente, a importância de ver a verdade, de não ficar fantasiando a verdade, de, às vezes, colocar a razão acima da emoção, ver que aquele relacionamento não fazia bem e que por isso chegou ao fim. A morte vem falar sobre isso, sobre fim de um ciclo para início de um ciclo melhor. E pelo que a gente vê nesse jogo, isso realmente vai acontecer, tá? Se esse relacionamento acabou, é para que outra coisa melhor comece. Você que terminou o relacionamento ou a pessoa terminou o relacionamento com você, foi importante para ambas as partes ver a verdade sobre essa relação. Essas duas cartas, elas vêm falar sobre ver a verdade do relacionamento, sobre fim de ilusões, não ficar alimentando ilusões, não ficar fingindo que vocês estavam felizes, não ficar arrastando situações insuportáveis por muito tempo. Mostra que era uma coisa que tinha que acontecer e que foi importante colocar a razão sobre a emoção, porque isso fez bem para vocês. A gente vê aqui nesse jogo que já não existia mais felicidade nesse relacionamento, que o bem-estar, que o seu bem-estar já não estava sendo levado a sério, já não existia uma alegria, já não tinha uma felicidade nesse relacionamento, já estava uma coisa bem triste, assim, sabe? Meio que a luz se apagou. Já não tinha mais aquele afeto, já não tinha mais bem-estar, você não estava mais feliz com o seu companheiro. Não tinha. Aqui, essa situação é representada pelo Sol. E nessa posição, o Sol está sendo negado, ou seja, o Sol do seu relacionamento estava apagado. E o Sol o quê? O Sol é luz, o Sol é vida, é felicidade, é sucesso. Então mostra que o sucesso desse relacionamento já tinha se apagado, né? Que o brilho, que a força desse relacionamento já estava bem fraca. E aqui na casa número 3, a gente pode ver que a racionalidade, ela se sobrepôs à emoção. A justiça, ela vem falar de separação, vem falar de frieza emocional, de distanciamento emocional. E o rei de espadas, ele vem reforçar isso, porque o rei de espadas também vem falar de racionalidade, também vem falar de ver a verdade, de não ficar se iludindo, não ficar mentindo para si mesmo. É aquele cara que assume as rédeas da situação, que tem valores definidos, que ele sabe o que ele quer. Ele conseguiu enxergar racionalmente que o relacionamento já não ia adiante, que não era uma coisa boa para ele, né? Essa pessoa conseguiu ver isso, então levou adiante essa separação, porque já existia uma frieza emocional, uma racionalidade, já existia um karma aí, né? Colher o resultado das ações. Então, o que aconteceu nesse relacionamento levou à finalização dele. O resultado do que vocês fizeram nesse relacionamento levou à finalização dessa relação. E essas duas cartas vêm mostrar isso. Vem mostrar domínio da razão sobre a emoção,
frieza dentro do relacionamento, perda da libido, perda do interesse sexual. E aqui, para finalizar, a gente tem o diabo. O diabo vem falar das ilusões que existiam nesse relacionamento, vem mostrar que tinham muitas coisas que você fingia não ver, ou muitas situações que foram ignoradas, talvez até um pouco de postura de vítima, ou era um relacionamento, entre aspas, abusivo, ou literalmente abusivo, ou tinham atitudes abusivas dentro desse relacionamento, que não estavam fazendo bem para ambas as partes. Então foi melhor para os dois terminar. Mostra que algumas situações foram ignoradas, que era um relacionamento que tinha talvez muito ciúme, talvez uma relação de dominação de uma pessoa para com a outra. Então, a possibilidade de uma pessoa ter saído de uma relação porque ela se sentia esmagada aqui é grande. Porque o Rei de Espadas, ele também fala sobre isso, de pessoas que muitas vezes usam os seus ideais, os seus valores para esmagar os outros. Tipo assim, eles impõem os seus ideais e os seus valores de tal maneira que o parceiro ele se sente esmagado, porque ele não tem espaço para falar o que ele pensa, ele não tem espaço para ter os seus próprios ideais. Existe um choque de valores, um choque de identidade aqui. O que é importante para mim não é importante para você. E o diabo vem falar disso, vem falar que essa ilusão foi mantida até um determinado momento, só que chegou uma hora que ela acabou, né? Ela foi colocada abaixo. E fala também da importância de não criar outras ilusões, tá? Porque o conselho final vem com o mundo, e o mundo fala de sucesso, fala que agora que esse relacionamento acabou, você vai poder assumir a sua personalidade, vai poder ter sucesso, vai poder ter alegria, vai poder curtir as coisas. Talvez dentro desse relacionamento você não podia curtir nada, não podia curtir a vida, não podia aproveitar nada. Por quê? Porque esse relacionamento não tinha sol, não tinha luz, não tinha liberdade, não tinha alegria, não tinha vida, né? A vida desse relacionamento já tinha se esvaído. E junto com o mundo a gente tem o Três de Copas. O Três de Copas vem falar de curtir a vida, vem falar de amizades, de grupos, de sair para conhecer pessoas novas, ter objetivos e valores em comum com essas pessoas. Só cuidado com a ilusão do diabo, tá? Esse diabo aqui, ele vem mostrar que a ilusão desse relacionamento acabou. Esse jogo todo fala sobre isso, que existiu uma racionalidade tão forte aqui, um ver a verdade tão racional, uma racionalidade tão intensa, que essa ilusão caiu. Então, cuidado para não criar novas ilusões a partir do fim desse relacionamento. Saiba aproveitar a vida, saiba fazer amizades, saiba aproveitar a sua própria companhia, com ou sem outras pessoas. Só tendo cuidado para não cair de novo nessa situação de se iludir, né, de criar ilusões, ou de não querer ver certas situações, ou de ignorar certas coisas. Só cuidado com isso. Mas já adianto que esse relacionamento não tem volta, tá?